Olá. Esses dias eu estava organizando umas fotos antigas de uma viagem que eu fiz com dois amigos fotógrafos e eu encontrei umas fotos da cidade de Amsterdã. E eu tive a oportunidade de conhecer Amsterdã pela primeira vez nessa viagem. Foi algo extremamente surpreendente para mim. E nós estávamos indo para o Nepal e a ideia desses caras, como eles eram mais experientes, é que nós parássemos ali em Amsterdã 2 dias na ida e na volta nós ficássemos 2 dias também. Então, assim, a primeira percepção que eu tive de Amsterdã, e esse vídeo eu queria falar especificamente sobre mobilidade humana, que é uma coisa que a gente, sobretudo aqui no Brasil, que possuem cidades com características muito parecidas em termos de desenvolvimento urbano, desenvolvimento humano. A gente está sempre acostumado com essas cidades confusas e com pouca engenharia de trânsito, com pouco gerenciamento à altura de outras cidades. E como a gente não tem, muitas vezes, a oportunidade de ir lá para fora e ver isso, como funciona, né? E as cidades são bem diferentes, por exemplo, Nova York é uma cidade que tem um sistema de metrô extremamente eficiente, você vê aqueles prédios gigantescos, né, com centenas de andares, e quando você anda por debaixo da terra pelo metrô, você vê que o metrô passa por debaixo desses edifícios, então você fica imaginando, são 3 andares de metrô, de escadas de metrô, então não é só um metrô, são vários metrôs, e faz a cidade funcionar, que é uma cidade que possui toda uma característica. Londres também, que já tem um outro estilo de cidade, né? Você já encontra os ônibus de 2 andares ocupando o espaço de um ônibus só, né? Então, se você quiser conhecer, se você quiser ir rápido, você vai pelo metrô. E o metrô tem obras de arte, artistas tocando. O Tube, que é o metrô de Londres, é extremamente famoso por ter essa característica cultural e legal de se transitar pelas ruas de Londres, né? Pelos bairros de Londres por debaixo da terra. Mas se você quiser conhecer Londres, é interessante que você vá de ônibus, que você tem uma visão do lado de fora. Então cada cidade tem uma característica. Vancouver é uma cidade residencial com 100 quilômetros de extensão, só casas, então tem uma densidade demográfica muito pequena, o trem lá já é de superfície, os ônibus são elétricos, né? Então você para o ônibus na frente da parada, como aqui também só que o ônibus está preso em cima de um cabo elétrico e você fica imaginando, poxa, como é que isso funciona? E funciona super bem, eles são pontuais. Mas Amsterdã, para mim, foi um choque, porque quando eu saí na cidade pela primeira vez, então Amsterdã é uma cidade, apesar de ser a capital da Holanda, é uma cidade pequena, você atravessa ela andando sem muito estresse, tem muitos canais, então tem uma estrutura, tem uma coisa muito interessante daquele povo, das escolhas daquele povo, da história da construção daquela cidade, que vale a pena depois se dar uma pesquisada, mas enfim. Amsterdã é uma cidade que as ruas são estreitas, mas não são apertadas, e que as pessoas usam bicicleta. Todo mundo está de bicicleta. Para onde você olhar, você vê bicicleta. E o que é interessante da questão da mobilidade dele é que, a princípio, para mim, foi uma experiência chocante. Eu fiquei realmente meia hora chocado andando, acompanhando esses meus amigos. As ruas são estreitas, então não davam para andar 3 juntos conversando, né? Então eles andavam os 2 na frente e eu ia atrás tirando fotos e tal, e sempre me espantando com a questão da calçada, a área da bicicleta e a parte dos veículos. E em outros aspectos da cidade que eu estava observando também, o que me realmente chamou a atenção foi a questão da mobilidade, das bicicletas, porque a população inteira anda de bicicleta. Você vê crianças andando de bicicleta, você vê jovens de bicicleta indo para a escola, que você vê nitidamente o cara carregando os livros e tal. Você vê pais levando bicicletas adaptadas levando crianças para a escola, trazendo das escolas. Você vê idosos, você vê pessoas fazendo compras, você vê mulheres extremamente bem vestidas andando de bicicleta, isso de noite e de dia. E Amsterdã traz também uma característica do silêncio, porque acaba sendo uma cidade silenciosa, você não tem muito barulho de carro. É claro que tem as motos e os carros, mas a grande maioria da população holandesa, você consegue distinguir isso, eles preferem andar de bicicleta. E eles são mais magros por isso, eles estão extremamente em atividade por causa das bicicletas. É claro, a cidade é plana, ela foi projetada para isso, mas você poderia dizer, mas poxa vida, se eu fosse um holandês e tivesse dinheiro, eu comprava uma supermoto e ficava andando por essas ruas aqui de moto ao invés de estar andando de bicicleta. Mas parece que eles escolheram isso. É uma proposta, é um caminho, é uma cultura, é uma escolha daquele povo para andar de bicicleta.
E quando a gente traz essa realidade para as nossas cidades, é claro que aqui é bem mais quente, tem todo um outro perfil cultural, econômico, né, social, mas a gente vê cada vez mais as cidades investindo na questão das ciclovias, bicicletas para alugar, alguns bancos sendo envolvidos, empresas que não tem nada a ver com a questão da mobilidade, como bancos, né, investindo na questão das bicicletas, prefeituras criando soluções. E o que eu tenho observado em cidades brasileiras é que quanto mais se investe na questão das ciclovias, mais a população passa a usar esse recurso. Então, é uma questão de gestão pública, né? A gente tentar, que principalmente cidades pequenas do interior, a população poderia ver uma possibilidade de utilizar mais a bicicleta, principalmente quando as iniciativas públicas, iniciativas privadas, né? E quando a comunidade está achando interessante que se siga por esse caminho. Então a gente está passando por um momento no nosso país de crise, né? Uma crise, digamos assim, política, mas com todo um reflexo moral que tem a ver com o jeitinho brasileiro, com uma escolha errônea que nós fizemos no passado, mas como nós temos apenas o futuro, né? Então acho que vale a pena no presente fazer essa reflexão sobre como nós podemos melhorar, como nós podemos fazer uma escolha legal, porque todas essas cidades que a gente tem como exemplo pelo mundo e que vale a pena visitar e conhecer um pouco delas, houve um planejamento, houve uma escolha, houve decisões, houve engajamento da comunidade, houve cobranças, houve engajamento com os órgãos públicos, com as instituições, para que esses caminhos fossem seguidos. Então fica aí uma reflexão sobre como nós podemos melhorar a qualidade de vida das nossas cidades, investindo mais em ciclovias e tendo um olhar todo especial para as bicicletas, né, e as calçadas e todos os aspectos que fazem com que andar pela cidade se torne uma coisa mais agradável e que as cidades possam ser projetadas para as pessoas e não apenas para os carros, ok? Até lá, até a próxima.